Olá, meus amigos. Estou hoje mais animado que o normal, por causa do assunto que vamos discutir. Nós terminamos a semana passada com o primeiro relato sobre a primeira visão ou visita que Joseph escreveu em maio de 1832. Vamos falar hoje sobre os outros relatos. O segundo relato, que foi em 1835, um homem bem esquisito veio a Kirtland. O nome dele era Robert Matthews. Ele usou muitos nomes, como Mateus, o profeta, ou Josué, o ministro judeu. Ele era uma excêntrica figura religiosa no século XIX nos Estados Unidos. Em tempos diferentes de sua vida, ele confirmou ou ele afirmou ser Deus, ou a reencarnação do apóstolo Mateus do Novo Testamento. Joseph Smith não sabia nada sobre isso. Ele só sabia que em 1835, um homem chegou em Kirtland querendo uma reunião com Joseph. Joseph se encontrou com ele e o tal Robert Matthews afirmou que era um profeta e ele contou sobre as experiências que tinha em sua vida. E depois ele perguntou ao Joseph: então me fale sobre o livro de Mormon. Como você recebeu isso e escreveu e tudo mais? E Joseph falou a Robert Matthews sobre o livro de Mormon. Ele começou a história com a primeira visão. Isso pareceu um prelúdio, como se fosse para responder à pergunta do homem, ou escriba do Joseph Smith, que se chamava Warren Parrish. Estava presente e ele fez as anotações do que disse o Joseph. E depois ele escreveu as anotações. E é por isso que temos este relato. Joseph não escreveu o relato, né? Foi só uma conversa com o homem. E isso soa mesmo como uma conversa. E é bem rápida, muito informal. Não é muito comprida. Se lembra que foi o prelúdio para falar sobre o livro de Mormon. Então Joseph fala com esse homem e isso não foi escrito, como eu já disse. Ele está contando uma história. Joseph conta essa história como as pessoas da época contavam as histórias de suas conversões. Ele focou no perdão de seus pecados. Ele não falou sobre a igreja. Bem, historiadores diferentes leem o relato diferentemente. Para alguns parece que ele fala que apenas o Senhor Jesus Cristo aparece. Para outros parece que tem o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo, mas não fica muito claro que duas pessoas o visitaram. Então, o próximo registro, que falamos sobre esse relato de 1838. De verdade, ele começou em 38 e terminou em 39. Isso importa, por causa do que aconteceu entre quando ele começa e quando termina. No meio, ele ficou na cadeia de Liberty, Missouri. Liberty, traduzido para o português, é liberdade.
É bem irônico que o maior tempo da vida de Joseph sem liberdade era nessa cadeia de liberdade. Mas foi um tempo horrível na vida de Joseph. Durante o tempo que Joseph estava na cadeia, os santos foram expulsos do Missouri, do estado do Missouri. Inclusive a esposa dele, Emma, junto com as criancinhas. Pense sobre isso então. A sua esposa está no frio, na neve, e tendo que sair do Missouri. E você não pode ajudar ela. E foi um tempo muito difícil para Joseph. E durante esse inverno, ele pensa, mas por que eu estou tendo todas essas perseguições? Não apenas eu, mas a igreja inteira. Onde começou tudo isso? Bem, ele lembra que a primeira perseguição veio daquele pastor, do primeiro pastor a quem Joseph contou sobre a primeira visita. E ele está meio bravo. Não, está muito bravo. Joseph está na cadeia, os santos estão sendo expulsos e é uma época muito difícil na vida dele. Lembro que falamos sobre a memória, que a memória não é como um hard drive do computador. A memória é algo que acontece no presente e que nos faz lembrar do passado. Então, o que estava acontecendo no presente? Perseguições, dificuldades. Isso fez com que Joseph lembrasse do passado. Este relato era para fazer parte da história da igreja. A história principal, a história oficial da igreja. Esse relato é o que temos na Pérola de Grande Valor. Então é o mais completo e é o mais oficial, mais formal. Também é o mais bravo. Por quê? Porque Joseph está lembrando de todas as perseguições, todas as dificuldades, e ele está meio bravo com isso. E apesar de ser oficial, também tem as palavras e um certo humor do Joseph, o que está bem óbvio nesse relato. Deixa eu dar alguns exemplos. Tem vários exemplos, eu vou dar alguns. Vocês podem ler na Pérola de Grande Valor. O relato, a história de Joseph Smith. E vocês podem ler muitas outras experiências onde ele mostra que está meio bravo. Mas vou mostrar apenas algumas. No primeiro versículo, o Joseph dá o propósito do relato. É para combater as pessoas maldosas e insidiosas e de dar os fatos. Agora, versículo 2. Com verdade e em retidão. Então ele está dizendo, olha, não presta atenção a todas as mentiras lá. O que eu estou escrevendo é a verdade. Agora vamos para o versículo 19. Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois todas estavam erradas. Em outros relatos, Joseph fala apenas que o Senhor diz que não devia afiliar-se com nenhuma das igrejas. Nesse relato, ele usa palavras como abominação, corruptos e aparência de religiosidade. Palavras bem fortes. Então, nós estabelecemos
que o Joseph estava enjoado com a perseguição, e isso afetou o humor com que ele escreveu esse relato. Também ele queria deixar os fatos. Ele disse, eu acho que foi no 2º versículo, quando outras pessoas da época falavam sobre as suas conversões religiosas, elas usavam as palavras: pela fé eu vi, no sonho eu vi, usando as palavras de Paulo no Novo Testamento. Seja no corpo ou não, não pude saber. Isso não é exato. Joseph não usou palavras assim. Em resumo, esse relato é bem pessoal. Mas, ao mesmo tempo, Joseph reconheceu que a primeira visão não era apenas para ele, mas era para o mundo inteiro. Ele também reconheceu, ao ponderar sobre isso, que a primeira visão foi o início de toda a restauração da igreja, do sacerdócio do reino de Deus na terra, do poder selador. Era o início de tudo. E ele reconheceu isso. Pela primeira vez em seus relatos. Agora vamos para o relato de 1842. Este relato é similar ao relato de 1838 ou 9, mas não tem aquelas palavras bravas. É bem cheio de fatos, mas também é mais curto, bem mais curto. Deixa eu falar de onde surgiu. O homem chamado John Wentworth era o dono e editor de um jornal, o maior jornal em Chicago. E o amigo dele era de New Hampshire. New Hampshire está encostado com Vermont, lá na Nova Inglaterra, bem no nordeste dos Estados Unidos. E um amigo de New Hampshire escreveu para John Wentworth e ele disse: estou preparando uma história do estado de New Hampshire e quero escrever sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por quê? Porque a família Smith tinha morado em New Hampshire por alguns anos. Quando Joseph fez a cirurgia na perna, eles estavam morando em New Hampshire. Então ele pediu que John Wentworth escrevesse para Joseph Smith para pedir a ele uma carta sobre a história e a doutrina da igreja. E nessa carta que nós chamamos hoje de a carta de John Wentworth, Joseph escreve sobre a história da igreja. Uma página é sobre a primeira visão. E como eu falei antes, ele disse nesse relato que o Senhor falou para ele que todas as religiões creram em doutrinas incorretas e que ele não devia segui-las. Ausentes são as palavras abominações, corruptos e aparência de religião. O interessante dessa carta é que o John Wentworth mandou para o amigo, mas o amigo terminou a história mais de 1 ano antes da primeira visão. Então ele nunca usou o que Joseph escreveu, mas foi publicado no jornal de Nauvoo, que se chamava Times and Seasons, Tempos e Estações. Então nós temos a carta. A carta é muito importante por 2 razões. Primeiro, nela tem o relato da primeira visão. Também lembre que o homem pediu a história
e no que acreditávamos, ou seja, uma doutrina. Bom, é a primeira vez que as regras de fé foram escritas. Então, tem as regras de fé. E eu acho que falei isso. É curto, é apenas uma página à parte sobre a primeira visão. Os outros 5 relatos são todos de segunda mão. O primeiro, datado de 1840, foi escrito por Orson Pratt. Podem ler na tela aqui. O de 1842 foi em alemão escrito por Orson Hyde. O de 1843 por Levi Richards. O outro em 43, uma entrevista para um jornal. E o de 44 é interessante, porque um novo converso, Alexander Neubauer, um alemão que mal falava inglês, estava numa reunião com Joseph. E Joseph falou sobre a primeira visão, e esse novo converso escreveu: falamos sobre os fatos. Eu quero agora falar sobre a importância dessa primeira visita. Depois da morte de Joseph, John Taylor escreveu Doutrina e Convênio 135. Nessa sessão, John Taylor escreveu que Joseph, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Eu vou falar mais depois num outro vídeo sobre essa citação, mas quero falar agora. Que eu não tenho certeza, mas eu acho que se Joseph só teve a primeira visita do pai e do filho, e não tinha nenhuma das outras visões ou visitas de seres celestiais, que ele ainda seria a pessoa que fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outra pessoa. Se só teve a primeira visão, é tão importante, sim, que nós temos documentadas mais 58 visitas de seres celestiais para Joseph. Mas se só tivesse essa primeira, eu acho que ele ainda seria o maior de todos os profetas, a não ser Jesus Cristo. Quero falar sobre mais uma coisa. Joseph fala em vários dos relatos que anjos também presentes. Eu acho interessante a pergunta. Quem eram os anjos? Agora, isso é pura especulação na minha parte. Mas ainda assim, eu acho interessante pensar sobre. Será que fulano estava lá? Então eu penso e eu tiro isso de um livro escrito por um homem que se chama Cary Milstein. Então, lembrando que isso é especulação. E nós não sabemos quem estava lá. Mas eu e esse homem, Cary Milstein, pensamos, será que Moroni estava lá? O Moroni, que 3 anos depois ia começar a ser o tutor pessoal de Joseph, será que Mormon estava lá? Mormon, que viu nossos tempos, ele disse, eu vi vocês. Será que Nefe estava lá? Nefe, que profetizou sobre Joseph Smith. Será que João Batista estava lá?
quando foi em 1829, 9 anos depois, ia restaurar o sacerdócio arônico. E que tal Pedro, Tiago e João? Será que eles estavam? Será que Abraão e a Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia, Bila, Zilpa e Raquel? Será que estavam lá para presenciar o início da restauração do convênio com Abraão? Já pensou? Que tal José do Egito? Para presenciar o chamado profético de um rapaz que ele profetizou que seria seu xará. E que tal Miguel, Adão e Eva? As pessoas que Joseph ia ajudar ele a receber todas as chaves de todos os profetas e juntar elas e devolver para Adão. Já pensou quem estava lá? E talvez até você e até eu. Lá na última fileira, cantando aos anjos. Já pensou? Eu não sei se você e eu estávamos lá. Eu não sei se nenhuma dessas pessoas estavam lá. Nós não sabemos. Mas o evento foi o evento mais importante. O que aconteceu nesta vida, a não ser a expiação e ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque restaurou a verdade e as chaves de todas as coisas. Eu quero falar sobre mais uma coisa. Isso é o que aprendemos da primeira visita do Pai e do Filho. Nos primeiros minutos, antes de Joseph começar a fazer perguntas, nos primeiros momentos que o pai e o filho apareceram a Joseph, ele aprendeu o seguinte: Deus responde à oração. Deus está intimamente envolvido nas vidas de seus filhos. Satanás é real e poderoso, mas Deus tem poder sobre Satanás. Deus é um ser de inexpressável glória, um ser de infinito poder. Deus traz sentimentos de indescritível amor e paz, e ver Deus traz alegria insondável. Deus e Jesus Cristo têm corpos físicos. Deus e Jesus Cristo são dois seres separados. Deus fala conosco através de Jesus Cristo. Deus e Jesus Cristo o conheceram pessoalmente e o amavam plenamente. Jesus Cristo tem o poder e desejo de perdoar pecado. Jesus Cristo foi crucificado por nós para que pudéssemos atingir a vida eterna. Agora eu tenho um dever de casa para vocês. Por favor, estude muito bem o resto da história de Joseph Smith. Aprenda e faça uma lista de todas as outras coisas que Joseph aprendeu na primeira visita. Vocês vão ficar espantados. E, por favor, compartilhe nos comentários. Eu quero muito ler o que vocês aprenderam. E essa lista que eu acabei de falar, quase todas essas coisas eram uma abominação na vista dos pastores da época, e até hoje é abominação. Mas Joseph recebeu isso e ele aprendeu isso diretamente do pai e do filho. Eu repito o que eu falei antes.
Se essa for a única visita de seres celestiais para Joseph, ainda assim eu acho que ele seria o profeta mais importante na história do mundo, com a exceção de Jesus Cristo. Como falam os brasileiros que não são membros da igreja. Graças a Deus. Graças a Deus por chamar o profeta Joseph Smith. Como eu amo ele. Obrigado. Se gostar, por favor, curta, compartilhe com seus amigos. Quero ver nos comentários o que vocês aprenderam. Obrigado.